videoaula explicando um pouquinho sobre esses lançamentos. Não é o mesmo lançamento, são lançamentos similares ao que o Marcos deixou para vocês estarem fazendo no portal. Inicialmente, ele pede para a gente fazer a integralização, aumento de capital social em R$100.000. O que seria o aumento de capital social? É a integralização do capital. A gente tem várias formas de aumentar o capital. O capital ele pode ser aumentado por meio da conta caixa, por meio da conta banco. Existem até meios do sócio utilizar veículo como capital da empresa, vamos dizer assim. Essa é a primeira conta, então. Como que vai funcionar? Eu vou colocar como D, que for débito, e C, o crédito. Num primeiro momento aqui, nós vamos debitar. Como ele não menciona nada de conta banco, a gente utiliza a conta caixa. Então, a gente vai debitar aqui a conta caixa e vai creditar qual conta? A conta de capital social. E qual o valor desta operação? O valor é de R$100.000. Se a gente fosse colocar um histórico, seria o histórico. É você contando realmente a história do que aconteceu nessa transação. Você evidenciar o que aconteceu nessa transação. Então, qual seria o histórico dessa primeira transação? Integralização de capital ou aumento de capital. Para obter maior controle, existem exercícios que ele vai pedir para estar colocando a data. Ele vai ter as datas certinho, mas aqui não pede, eu não vou estar colocando, tá? Então, esse aqui foi o nosso... Vou colocar aqui como A, o nosso primeiro lançamento aqui. Nosso próximo lançamento, que é o B, é a compra de mercadorias a prazo. Compra de mercadorias a prazo no valor de R$70.000. Como que a gente vai contabilizar isso? Nós vamos debitar aqui o nosso estoque e vamos estar creditando a nossa conta de fornecedor. Então, deixa eu até fazer uma coisinha aqui para vocês terem uma noção. Ativo, patrimônio líquido. Ativo, passivo. E qual o valor? No valor de R$70.000. Nosso histórico aqui é a aquisição de matéria-prima. Vou colocar aqui aquisição de mercadorias, fica melhor. Terminamos esse segundo lançamento. Nosso lançamento C, então, é referente ao crédito de ICMS. Como que a gente contabiliza o crédito de ICMS? Primeiro ponto, a gente vai ter que descobrir qual é o valor desse crédito. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os 70.000. Primeiro passo, nós vamos pegar, então, os 70.000 e multiplicar por 12%, que vai dar os 8.400 referente ao ICMS.
A nossa operação, então, vai ser um débito em ICMS a recuperar e um crédito em estoque. Em qual valor? No valor de 8.400, que foi o valor que nós encontramos ali em cima, através daquele cálculo. Histórico crédito de ICMS. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, nós já fizemos esses 3 primeiros lançamentos aqui. Nosso terceiro lançamento, ele é referente à venda. Mas antes de entrar na venda, por que crédito de ICMS? Quando a empresa trabalha com essa questão de mercadorias, ela tem direito de se creditar desse valor de ICMS aqui. O que seria se creditar desse valor de ICMS? Ela reduzir esse valor depois, poder abater esse valor no valor do ICMS que ela acaba devendo recolher. Então ela pode usufruir disso para reduzir o valor do ICMS que vai pagar e, consequentemente, o valor do imposto. Então vamos aqui para a contabilização da venda. Ela vendeu 50% dos estoques por 80 mil. Então primeiro vamos focar só nesses 80 mil, que é o valor da venda. Nós vamos debitar a conta caixa e creditar a conta de receita de vendas no valor de 80 mil. O nosso histórico seria a venda de mercadorias. Certo, mas ela vendeu quanto do estoque? Ela vendeu 50% dos seus estoques. Então a nossa operação não acabou ainda aqui. Se ela vendeu 50% dos estoques, o que falta a gente fazer? A gente tem que dar baixa nessa porcentagem dos estoques que foram vendidas. E quanto que a gente tem de estoque? Como a gente está abrindo a empresa hoje, o que a gente tem de estoque? A gente tem de estoque 70 mil, que foi o valor da mercadoria que a gente adquiriu. Primeiro passo, então. Vou dar um espacinho aqui. A gente vai calcular o valor referente a 50% dos nossos estoques. Nós temos no estoque 70 mil vezes 50%. O valor que foi vendido do estoque foi 30 mil. 30.800. Então agora nós vamos contabilizar isso. Nós vamos debitar a conta de CMV, que é a conta de custo da mercadoria vendida. Essa conta ela vai reduzir o valor da receita na hora que a gente for lançar na demonstração do DRE, na demonstração de resultado, certo? E o que a gente vai acreditar? A gente vai acreditar o nosso estoque, porque a gente está diminuindo o saldo do estoque. Em qual valor? Valor de R$ 30.800, que é referente a 50% dos estoques. Qual que é o nosso histórico aqui? Também referente à venda de mercadorias, mas eu vou colocar aqui venda de mercadorias. Entre parênteses, baixa de estoque. Então essa parte desses lançamentos a gente já finalizou referente ao estoque. Vamos então para o próximo. Deixa eu só mudar
a letra aqui. Voltando aqui então, esse letra D, venda à vista de 50%, por isso que entrou em caixa, foi à vista. Dos estoques por R$80.000, certo? Dessa venda a gente tem que fazer a provisão desses impostos, ICMS, PIS e COFINS. Então vamos agora contabilizar esses impostos. Lançamento E. Vamos começar pelo ICMS. O valor da nossa venda ele foi de R$80.000. Correto? Vamos colocar aqui na frente ICMS para ir diferenciando. ICMS sobre venda. O valor da nossa venda ele foi de R$80.000. Para a gente achar o ICMS, é só pegar os 80 mil e multiplicar pela porcentagem que ele passou, no caso 18%. Nosso ICMS sobre as vendas que a gente deve recolher é então, no caso aqui, de R$14.400. Para facilitar, eu vou calcular todos os tributos, depois eu faço os lançamentos deles. Fica mais fácil para conceituar. O próximo tributo que ele passa para a gente calcular é o PIS. Tá 0,65% e COFINS 3%. Então, nosso PIS aqui, PIS sobre vendas, também vai ser os 80 mil multiplicado por 0,65%, que vai dar R$520. E o último tributo, o COFINS sobre venda. Também vai ser 80 mil vezes a porcentagem do COFINS, que é de 3%. No valor aqui de R$2.400. Agora vamos contabilizar. Vamos começar pelo ICMS sobre vendas. Nós vamos debitar a conta de ICMS sobre vendas, ou ICMS a recolher, as mesmas coisas, e vamos creditar a conta de ICMS a pagar. O valor, esse valor de 14.400, e nosso histórico provisão de ICMS. Agora vamos para o PIS. Nós vamos debitar a conta de PIS sobre vendas. Vamos creditar a nossa conta de PIS a pagar. O valor de R$520
e o nosso histórico. Provisão de PIS. Opa. E nosso último lançamento dessa parte de tributos, COFINS sobre venda. Nós vamos debitar a conta de COFINS sobre venda, ou COFINS a recolher, e creditar a nossa conta de COFINS a pagar. O valor dessa movimentação aqui de R$ 2.400 e o histórico, provisão de COFINS. Então a gente terminou essa parte de tributos, onde a gente identificou, a gente contabilizou os tributos e fez a provisão para o pagamento deles. Agora a gente vai para a provisão de salários. Lançamento F. A provisão de salários, ela é vai ser um lançamento bem simples. Também é a mesma ideia dos lançamentos da provisão de tributos. Como que vai funcionar? Deixa eu criar aqui, acho que foi F, né? Esse último foi F. Salários. Como que a gente vai fazer esses lançamentos? A gente vai debitar a conta de despesas com salário e vai creditar a conta de salários a pagar. O valor, se eu não me engano, é R$10.000. Deixa eu confirmar aqui, R$10.000. O valor da operação é R$10.000. E o histórico provisão de salários. Terminamos esse lançamento. Nosso último lançamento aqui, provisão de FGTS 8% sobre a folha. Lançamento G. Também segue a mesma base dos salários do PIS e COFINS. O primeiro passo é que a gente vai ter que calcular o valor da FGTS. Então a gente vai precisar aqui do valor do salário, que é 10.000. Multiplicado pela porcentagem do FGTS, que é 8%. FGTS sempre vai ser 8%. Que vai dar R$800. A operação aqui vai ser débito de despesa com FGTS e um crédito de FGTS a pagar. No valor de R$800. O histórico, provisão de FGTS. E a gente terminou essa parte dos lançamentos. Então aqui a gente fez o livro diário, contabilizando todas aquelas operações.
No exercício, ele pede para estar... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Montando os razonetes também. Eu não vou montar porque praticamente com base no livro diário vocês já vão conseguir estar fazendo o razonete. Como que vai funcionar? Aqui já tem alguns valores, 3.800 de estoque. Você vai lançar os valores conforme estão acontecendo aqui. Deixa eu fazer só um exemplo para vocês verem. Vou pegar aqui, por exemplo, caixa e capital social, valor de 100 mil. Então, o que você vai fazer? Você vai no débito aqui do caixa, lançar 100 mil, e no crédito do capital social, lançar 100 mil. Vou apagar esse aqui, que esse aqui já está com o valor preenchido, que é do exercício dele. 100 mil, lançou 100 mil aqui no débito, você vai lá em capital social, não tem a conta acho aqui, mas aí a gente cria uma conta. Vou mudar o CMV aqui, que está mais fácil. A gente, por exemplo, chega aqui em capital social, e lança o valor. A débito aqui de acréscimo de 100 mil. Deixa eu pegar um razonete que esteja mais fácil de mexer, porque esse aqui não está... Vou mudar para cá. No capital social. E lança um crédito de 100 mil. E a gente contabiliza as duas operações. Capital social, crédito, e o caixa, débito. Então é só ir fazendo isso aqui, montando o livro diário. Então não vou focar muito nele. O próximo passo ele pede para estar montando o balancete de verificação. O que você vai fazer? Você vai transcrever o saldo das contas para cá. Então, caixa, ele vai ter um saldo de 100 mil. Tem um débito no caixa, então você vai aqui no caixa, 100 mil. Banco. Banco não tem movimentação. Estou pegando com base naquele exercício, então, como está zerado, não tem movimentação. Estoques. Quanto que vai ter de estoque? Você vai ter que apurar quanto que sobrou de estoque. A gente vendeu 50% dos estoques, tinha 70 mil, sobrou então 30.800. A débito. ICMS a recuperar. Nós vamos ter 8.400. Então, onde que saiu esses 8.400? Do nosso ICMS a recuperar aqui. Seguros a apropriar. Não tem seguros. Fornecedores. Nossos fornecedores a gente vai ter um valor aqui de 70 mil, que a gente não pagou o fornecedor. O valor de 70 mil, não teve nenhuma outra movimentação, por isso fica sendo o valor cheio, 70 mil em crédito. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Acho que assim tá melhor. Isso. Salários a pagar. Nós vamos ter o valor de 10 mil reais. Deixa eu já selecionar tudo. FGTS a depositar ou FGTS a pagar. 800 reais. ICMS a pagar. No valor de 14.400. PIS a pagar.
um valor de 520, COFINS a pagar, um valor de 2.400, seguros não tem, capital social, um valor de 100 mil, certo? Então nós já temos aqui o nosso balancete inicial. De onde que saíram esses valores? Deixa eu já mostrando para vocês que eu fui fazendo meio rápido. Fornecedores, ICMS a recuperar, o valor aqui do ICMS a pagar, do PIS a pagar, do COFINS a pagar, o valor dos salários, do FGTS, valor do salário e do FGTS. Continuando. Reserva de lucros também a gente não tem nesse primeiro momento. Receita de vendas é o valor de 80 mil, referente às vendas que nós tivemos no início. ICMS sobre vendas. Nosso ICMS sobre vendas. A gente volta aqui. Quando foi nosso ICMS sobre as vendas? Aqui, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de lançar esse ICMS sobre as vendas. Por um motivo, vamos dizer assim, bem básico. Bom, depois desses valores, que a gente tem que lançar aqui? Nós vamos pegar o valor do ICMS de vendas, lançar aqui no balancete. O valor do PIS sobre as vendas, no valor de 520. O valor do COFINS sobre a venda, no valor de 2.400. O CMV no valor de 30.800. Salário no valor de 10 mil. E FGTS no valor de R$800. A soma de toda essa coluna aqui tem que estar batendo no valor de 278.120. Agora deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Aqui no caixa, inicialmente estava com 100 mil reais. Fiz alteração e esqueci de explicar. Certo. Não ia bater o valor. Por que não ia bater o valor? Quando a gente faz uma venda, qual é a contrapartida da receita? Como foi uma venda à vista, entra como caixa. Então vai entrar esse valor de 80 mil reais aqui também. 100 mil mais 80 mil das vendas. E se fosse uma venda a prazo? O que ia mudar era a ordem das coisas. Você ia manter 100 mil no caixa, porque não foi à vista, ia colocar na conta duplicatas ou clientes o valor de 80 mil. Mas a receita de vendas deveria estar contabilizada em uma dessas duas contas ou na conta banco, dependendo da forma que foi feito o recebimento. Então, depois de preencher o nosso balancete, a gente pode montar o nosso DRE. O que seria o nosso DRE? De uma maneira bem mais simples, é praticamente essa partezinha aqui, ó, do nosso balancete. Nós vamos lançar esses mesmos valores, só que a gente vai dividir eles de que forma? Nossa receita bruta de vendas é 80 mil. Aqui nós vamos lançar os tributos, que seriam os impostos sobre as vendas, os abatimentos sobre as vendas. 80 mil menos o valor dos tributos dá a nossa receita líquida. Da receita líquida, nós descontamos o nosso CMV no valor de 30.800. Com isso, a gente obtém o nosso lucro bruto de 31.880. Depois desse lucro bruto, deduzimos nossas despesas operacionais, que é R$ 800 de FGTS e R$ 10 mil de salários. R$ 800 de FGTS, 10 mil de salário.
Deduzindo do lucro bruto esses valores, a gente tem nosso lucro líquido antes do imposto de renda. O próximo passo é nós montarmos o nosso balanço patrimonial. Com os dados que a gente tem no balancete, no balancete na DRE, a gente já consegue montar o nosso balanço patrimonial. Do balancete, nós vamos pegar o saldo de caixa, que é 180 mil, não tem conta banco, está zerado, o valor do estoque de 30.800 e o ICMS a recuperar, no valor de 8.400. Então, o nosso total aqui, acho que deve estar aqui embaixo. Nosso total aqui do ativo é 219.200. Nosso passivo, nós vamos pegar lá no balancete o valor de fornecedores, que é 70 mil, o valor dos salários a pagar, do FGTS a depositar, e do ICMS a pagar, PIS a pagar e COFINS a pagar. Isso tudo aqui entra no nosso passivo, que são as nossas obrigações. Então, o valor total do nosso passivo, somando todos esses valores aqui, que estão selecionados, 98.120. Esse passivo ainda tem que ser acrescido do nosso patrimônio líquido. Que nós temos de patrimônio líquido 100 mil de capital social, que foi dinheiro integralizado pelos sócios na empresa, o dinheiro dos sócios que ele investiu na empresa. E as reservas de lucro. Da onde vai sair a reserva de lucro? A reserva de lucro, a gente vai apurar ela nesse primeiro momento desse valor aqui que sobrou no final do nosso DRE, 21.080. Somando o total do nosso passivo mais 100 mil do patrimônio líquido mais 21.080, que é referente às reservas de lucro, nós temos 219.200. Os dois valores bateu. Ele pede também no exercício, para finalizar, para vocês fazerem análise vertical e horizontal. Como eu não tenho os dados do primeiro exercício que vocês fizeram em sala, eu vou estar explicando por aqui, por um que eu tenho da pós-graduação. Bom, a gente começa a... Vou falar primeiro da análise vertical. O que seria a análise vertical? Deixa eu localizar ela aqui. Acho que é esse slide aqui, somente. Ela demonstra a importância que cada conta ela tem da demonstração, a cada conta na demonstração financeira que ela pertence. Ela pode ser feita em qualquer demonstração financeira, mas ela é muito mais utilizada dentro da RE. Como que é feito o cálculo? O valor da conta que você está utilizando naquele momento, por exemplo, eu estou utilizando a conta de CMV, então o valor de CMV dividido pelo valor da receita líquida. Aqui vou até tirar a receita bruta, porque vocês vão mexer mais com a receita líquida, que é o mais correto. Então, o valor da conta que vocês estão analisando dividido pela receita líquida. A receita vai ser sempre dividido pela receita líquida. A única coisa que muda é o valor referente à conta que vocês estão apurando. E o resultado dessa operação, vezes 100. Tem a fórmula também para quem tem HP. Deixa eu voltar aqui em cima. Para quem tem HP... Você digita o valor da receita líquida, dá um Enter, o valor da conta que você está analisando e o botãozinho porcentagem T. Com isso você encontra o valor da porcentagem referente à análise vertical daquela conta. Aqui tem uma tabelinha mostrando um exemplo. A receita líquida, como vocês podem ver, de 1.680.585 vai ser sempre 100% o início dela numa análise vertical. E como que é feito os cálculos? A gente começa sempre da próxima linha, então a gente vai começar pelo CMV. A gente vai ter que pegar menos 940.378 mil e dividir pelo valor da receita líquida, 1.680.585. O resultado dessa divisão, multiplicado por 100, vai dar menos 56,31%. O próximo exemplo.
734.207 dividido por 1.680.585. Opa, aqui eu coloquei, acho que eu digitei o número errado, só um minutinho. Para identificar a conta de lucro, a porcentagem de lucro bruto que a empresa tem. Multiplicado por 100. Vai dar 43,68 ou 43,69 aproximadamente. Ao fazer, vai dar 43,69. Vai. 100% menos 56,31 tem que dar o valor referente ao lucro bruto aqui, 43,69. E esse procedimento a gente faz para as demais contas. Pega as despesas comerciais, divide pela receita líquida, multiplica o resultado por 100, você obtém a análise vertical da receita líquida. Essa análise ela é feita dentro do ano corrente, então não tem uma análise comparativa de um ano para o outro, apenas dentro daquele ano. E a outra análise que eles pedem para vocês fazerem é uma análise horizontal. O que seria a análise horizontal? Ela permite que vocês comparem, por exemplo, a variação que você teve da receita de um ano com o de outro ano. Assim você identifica se você teve um resultado positivo, se teve uma elevação na receita de um ano para o outro, ou se a sua receita caiu. Você consegue identificar se seus custos de um ano para o outro aumentaram ou diminuíram, essas coisas. Permite que vocês tenham esses dados para poderem tomar uma decisão depois sobre o que fazer, sobre se o desempenho da empresa está conforme planejado ou não. Também existem as duas fórmulas para vocês estarem fazendo a análise horizontal. Você vai pegar a conta do exercício atual, por exemplo, a receita do exercício atual, divide pelo valor da receita do exercício anterior. O resultado dessa divisão, vocês fazem menos 1 e multiplica por 100. Você vai encontrar a porcentagem dessa análise horizontal. E na HP, tem como fazer? Tem. Deixa eu voltar aqui. Diminuir um pouquinho, fica mais fácil. Como que funciona na HP? Na HP, você vai pegar, digitar o valor da conta do exercício anterior, dar um Enter, pegar o valor da conta do exercício atual e apertar delta por cento, triangulinho por cento. Você vai encontrar o mesmo resultado que se você utilizar a fórmula ali de cima. Aqui a gente está fazendo, eu peguei e fiz uma análise do ano todo. Também vocês não precisam começar de receita bruta de vendas. Podem começar apenas da receita líquida para baixo. Apenas para elucidar como é que é feito. Nós temos aqui 2 anos, 2017 e 2018. A análise do ano de 2017 vai ser sempre 100%, porque é ela que a gente está utilizando como padrão para avaliar os outros anos. E é uma análise que não precisa ser necessariamente feita com apenas 2 períodos. Pode ser feita com 3, 4, independente. Você pode utilizar alguns períodos aí para poder estar fazendo essa variação. Depende muito também do que a empresa pretende, dos objetivos da empresa. Então, nesse caso, eu utilizei 2 anos, 2017 e 2018. O ano de 2017 vai ser sempre como 100%. Então, o ano anterior, que é o ano básico que você está utilizando para fazer essa análise, vai ser sempre 100%. O próximo ano você vai ter que calcular a análise horizontal dele em comparação com o ano anterior, no caso 2017. Então vai ser o valor da conta. Vamos pegar a receita bruta aqui só para vocês terem uma ideia. O valor da receita bruta de vendas, 2.335.227, divide pelo valor da receita bruta do ano anterior, 1.935.109. O resultado dessa divisão você faz menos 1 e multiplica por 100. Você vai chegar na análise horizontal do ano de 2018, na variação de uma conta de um ano para outro. O que isso identifica? Mostra para gente que de 2017 para 2018, a receita bruta da empresa aumentou em 20,68%. Agora vamos pegar aqui uma outra conta aleatória. Vou pegar aqui custo da mercadoria vendida.
cuidado com os sinais. Se é negativo, mantenha negativo para não dar problema depois. Então aqui, menos 1.377.000, que é referente ao 2018, estou falando aqui do CMV, dividido por menos 946.378, que é referente ao ano 2017, que é o nosso ano base. O resultado dessa divisão multiplica por, quer dizer, subtrai 1, ou seja, faz menos 1, e multiplica por 100. O que isso mostrou para a gente? Que de 2017 para 2018, teve um aumento de 5,71% no custo da mercadoria vendida. Vamos pegar agora o resultado líquido. 541.566,45 dividido por 428, 449,30. O resultado, menos 1 vezes 100. Deu 26,40%. O que isso mostra pra gente? Que de 2017 para 2018, nossos lucros, nosso resultado líquido aumentou 26,40%. Apenas assim, para outros pontos para evidenciar outros pontos. Se vocês se atentarem aqui para despesas comerciais, ela teve aumento em 118,10%. Então, o que isso mostra para a gente? Se a gente conseguir melhorar o nosso desempenho aqui em despesas comerciais, a gente vai obter um resultado, embora já tenha sido um bom resultado se comparado ao ano anterior, muito melhor. Que aí, esse aumento pode chegar a ser bem mais, vamos dizer assim, vantajoso para a empresa. Os resultados líquidos podem ser bem maiores. E aonde os gestores têm que se atentar, eles têm que focar em coisas que eles podem estar reduzindo o valor através da RE aqui, para poder aumentar o resultado líquido da empresa lá no final do exercício. Bom, esse foi apenas um vídeo explicativo mostrando para vocês um pouquinho da matéria. Caso vocês tenham mais dúvidas, eu vou estar deixando, vou colocar aqui embaixo nesse slide mesmo. Eu vou estar deixando aqui embaixo meu e-mail, aí vocês podem estar entrando em contato comigo se tiverem dúvidas. Aí é só colocar no assunto dúvidas quanto à contabilidade financeira, que eu tento dar uma ajudinha para vocês. Bom, é isso. Até a próxima.